mais um vídeo do Palavra Cruzada. E é isso mesmo que você leu. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as eleições de 2018 e o coração do cristão. Vamos falar, na verdade, mais sobre o coração do cristão. Mas aqueles que andam comigo sabem que não é de hoje que meu coração tem andado um pouco apertado em relação a essas eleições. Mas não é só em relação aos candidatos, mas em relação à igreja, em relação aos filhos de Deus. Eu tenho visto algumas postagens de alguns cristãos e alguns depoimentos de alguns cristãos que é complicado de ler e que revelam um pouco do coração de cada um. E por isso eu quero te perguntar, de uma forma sincera, como está o seu coração diante dessas eleições? Apertado? Sim, com certeza. A maioria dos brasileiros está com o coração muito apertado diante da escolha que nós temos que fazer. Mas tem muitas pessoas ficando ansiosas, muitas pessoas ficando desesperadas e algumas pessoas até com idolatria no coração. E nós vamos ver hoje um pouquinho do porquê isso tem acontecido e como a gente sobrevive a isso com base na Bíblia, com base em Deus, que é o nosso único Salvador. Então eu convido vocês primeiro a lerem uma passagem da Bíblia que está em Provérbios 28, versículo 2. Provérbios 28, versículo 2, está escrito: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Eu acho que se a gente parar para olhar um pouco para o Brasil, a gente vê o quão verdadeiro esse versículo é. Os pecados de uma nação fazem sempre mudar os seus governantes. Não é de hoje que a gente sabe que a nossa política é corrupta. Mas também não é de hoje que a gente sabe que o povo brasileiro muitas vezes escolhe fazer o que é mal. Como furar uma fila, colar numa prova. O famoso jeitinho brasileiro. Muitas vezes isso é errado. E o que a gente vê na nossa política lá em cima reflete o nosso povo. E é por isso que o pecado do nosso povo faz com que constantemente nós estejamos insatisfeitos com os nossos políticos, onde não conseguimos eleger alguém sábio o suficiente para governar nosso país, porque falta sabedoria nas nossas vidas. E isso vai levar às outras situações que a gente citou. Por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas têm sofrido com ansiedade durante essas eleições. A ansiedade de ver talvez um candidato de extrema direita trazendo de volta os militares para a rua, enquanto por outro lado nós vemos alguns com ansiedade de ter mais 4 anos de um governo que já esteve no poder por 13 anos e que parou de funcionar. Muitos têm sofrido com essa ansiedade. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre a ansiedade? Em Filipenses 4, versículos 6 ao 7, Paulo fala para os filipenses o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas colocai todas as suas súplicas, pedidos e ações de graça diante de Deus. E no final ainda fala que o Deus de paz irá trazer paz ao seu coração. Então, se você tem tido problema com a ansiedade nesse período de eleições, lembre-se desse versículo, faça devocional nesse versículo e lembre-se, ore, peça para Deus o que você quer dessa eleição. Deus está no controle, Deus não saiu do controle e Ele vai te dar paz, independente de quem ganha as eleições. Ansiedade é difícil, sim, é muito difícil lidar com a ansiedade, mas coloca diante de Deus. Ele vai te ajudar.
Outro problema que eu tenho visto muito nessa eleição, e muito mesmo, principalmente pela parte de cristãos, é a idolatria. Muitos cristãos têm idolatrado os seus candidatos porque colocam os candidatos numa posição em que eles são os salvadores. Quando na verdade o presidente não faz nada sozinho. O presidente depende do Congresso e do Senado. Eu entendo que é preocupante as propostas dos dois presidentes que estão concorrendo. Mas a gente não deve idolatrar nenhum nem outro. Temos que ter em mente que o Salvador principal da nossa vida é Jesus. E o que acontecer com o nosso país não saiu do controle dele. As suas atitudes refletem quem tem sido o ídolo do seu coração. Em Mateus 6,21 está escrito: porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Onde está o teu coração? Você tem pensado mais em Deus ou no seu candidato? Se a balança está mais para o seu candidato, é porque a política tem sido mais importante na sua vida do que Deus. Deus tem que estar acima de tudo. Sim, a situação nossa é preocupante? É. Mas Deus acima de tudo. Deus tem que confortar o seu coração. Em Lucas 4,8 também está escrito: contudo Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Só Deus merece ser louvado. E tem candidatos que estão sendo louvados por cristãos. Tenha uma coisa em mente: nenhum dos candidatos é santo. Eles são homens passíveis a falhar. Eles não são santos. Então, a gente não pode ter certeza de acusar e falar que ou um está totalmente envolvido com corrupções, porque a gente sabe que o nosso sistema é falho, e que o outro está totalmente livre de corrupção. A gente não tem como afirmar isso. Lembra, não darás cultos a outro, senão a Deus. Nem o Bolsonaro e nem o Haddad vai ser um salvador da pátria. Então, cuidado com a idolatria no seu coração. Isso é muito, muito importante. Eu quero te lembrar de uma coisa. Você sabia que Jesus, ele foi morto? Um dos motivos pelo qual Jesus foi morto é que o povo de Israel esperava que o Messias, ele ia livrar o povo do sofrimento na terra naquela hora. Então, o pessoal não acreditou que Jesus era o Messias e era o Salvador da vida, da nossa alma, porque eles esperavam que Jesus livrasse o povo de Israel do Império Romano. Eles esperavam prosperidade para Israel naquela época. E por isso não acreditaram que Jesus era o Messias. E Jesus veio para trazer vida, vida eterna em abundância. Não para trazer prosperidade para Israel. E nós temos que ter em mente que o futuro presidente, ele vai fazer o melhor pelo país, mas ele não é o salvador do Brasil. Porque o problema está desde a nossa sociedade. É desde baixo que a gente tem que começar a mudar. E nós, como cristãos, temos que começar a mudar o nosso coração primeiro, para ser mais parecidos com Cristo Jesus, para que assim a nossa fé ela faça barulho e o nome de Cristo seja pregado. E mais um ponto, antes da gente encerrar o nosso vídeo, eu quero falar sobre só Deus sabe, só Deus conhece as verdadeiras intenções dos dois candidatos. E em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7,
nós temos a história de como Davi foi chamado para ser o rei de Israel. O versículo está dizendo o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sinceramente, nenhum de nós sabe o que realmente está no coração do Haddad e o que realmente está no coração do Bolsonaro. Quem sabe mesmo é só Deus. Muitas das notícias que a gente recebe são fake news para colocar medo no nosso coração, quando na verdade nós não precisamos ter medo. A gente tem que ter esperança em Deus do que vai acontecer, porque em Provérbios 21:1 está escrito: o coração do rei é controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Então, o que acontecer com o Brasil está nas mãos de Deus. Como o versículo diz, o coração do rei é como um rio controlado por Deus. Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam, mas ele não saiu do controle. E como a gente já viu lá em cima, o nosso governo reflete o nosso povo. Então você, como cristão, você tem que ter a consciência de que você não deve se desesperar, você não deve ter ansiedade e você não deve idolatrar nenhum dos candidatos. Mas você deve colocar seu coração em Deus e descansar e confiar, porque só Ele sabe o que vai acontecer com o Brasil e Ele está no controle. E que nós, como cristãos, devemos estar preparados para o que vier. Vamos supor os extremos. Digamos que venha uma ditadura, seja por qual lado for. Você está pronto para não negar a Cristo, seja qual for a situação? Você está pronto para não abandonar sua fé quando o governo talvez quiser separar você do seu filho? Você está pronto, seja por que for, que Deus tem preparado para os seus filhos aqui na terra, sejam coisas boas, seja o sofrimento? E lembre-se que você, como cristão, tem a responsabilidade de espalhar pelo mundo os frutos do Espírito. E não contenda, e não briga, como tem acontecido. Em Gálatas 5, 22 a 23 está escrito: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, pense muito bem em como você tem agido, em como você vai agir após as eleições e como está o seu coração diante de Deus. Se você está bem ou se você precisa sentar, orar, pedir perdão e mudar suas atitudes que você teve nesse período em relação às eleições. Lembre-se, a sua vida pode mudar outras vidas. E o seu testemunho conta bastante.